todos, pessoal. Hoje, o grupo um, composto por mim, pelo Arthur Zanelato, pela Letícia Neri, pela Maria Eduarda Meyer e pelo Pietro Perufo, dá início às apresentações do primeiro seminário de Bioquímica Médica 1. O nosso tema é obesidade, aspectos gerais e bioquímicos. Para introduzir o assunto, então, a gente trouxe para vocês um caso clínico que é encontrado no livro do Marx, que ele conta sobre o Ivan, que é um contador de 56 anos que procura ajuda médica depois de ter se sentido tonto jogando uma partida eventual de beisebol. Quando aferem a pressão, os médicos logo veem que ele está com uma pressão bem elevada, que ele pesa 120 quilos e tem 1,78 de altura, além de ter uma grande massa abdominal, uma grande gordura localizada na região do abdômen, que é definido então como uma gordura androide central, que é um conceito que a gente vai explicar um pouco melhor posteriormente. Então, nessa consulta foi constatado que ele é sedentário, que embora ele tenha jogado beisebol, isso era um esporte eventual, não era algo que ele fazia com numa rotina, né, de que ele ingeria muito mais calorias do que o corpo dele necessitava, de acordo com a taxa metabólica basal dele. Então ele estava num processo de ganho de peso constante, o IMC dele era 37,9, e a gente vai falar um pouco melhor sobre IMC depois, mas isso caracteriza ele como uma pessoa com obesidade, e ele tinha 45 quilos a mais do que era o ideal para o IMC dele. Além disso, ele tinha hipertensão, como eu falei antes, da pressão dele estar bem elevada, hiperlipidemia, porque o colesterol sérico dele também era outra coisa elevada nos exames, e ele tinha um leve risco para desenvolver diabetes mellitus do tipo 2, já que a glicemia dele também estava um pouco alterada. Então, ele foi encaminhado para um centro de redução de peso. Nesse centro, foram dadas medidas para ele não farmacológicas, onde ele teria que cuidar da alimentação, realizar esportes e tudo mais, visando, né, essa diminuição de peso e uma qualidade de vida melhor. Mas ele voltou um tempo depois, que foram 2 meses, com 2 quilos a mais, mostrando que não estava sendo resultante para ele. Não ficou bem claro se não estava dando resultados ou se ele não estava seguindo, né, o tratamento proposto, e que ele tinha uma hiperglicemia muito elevada, também foi constatado isso, e foi feito então um diagnóstico bem sério, que foi do diabetes mellitus tipo 2, e que ele tinha um alto risco para ter um ataque cardíaco ou um AVC a qualquer momento. Então o que que a gente conclui disso, temporariamente? Que a obesidade dele é exógena, ela é causada por uma alimentação em excesso, isso causa também uma lipidemia nele, porque ele tinha aquele colesterol, como eu comentei antes, bem elevado, o que deixa ele com alto risco de ataque cardíaco e AVC, que é um fator também relacionado à obesidade androide, a gente vai comentar um pouco melhor depois, e a hipertensão dele. Além de tudo, ele tinha hiperglicemia, que diagnosticou ele como diabetes mellitus tipo 2. Então agora a gente pensa, né, e o que que é essa obesidade que a gente está falando? A Organização Mundial da Saúde traz um conceito que abarca então como um excesso de gordura depositado nas mais diferentes partes do corpo, podendo desencadear inflamações e levando à existência de vários outros fatores em conjunto a ela. E a gente trouxe também alguns dados interessantes, assim, para falar, que é principalmente que as mulheres, elas são mais acometidas do que os homens hoje, que a obesidade foi classificada pela OMS como uma epidemia, sendo que 4 milhões de pessoas morrem todos os anos, e a Associação Brasileira de Estudo da Obesidade classificou que, em média, 1 a cada 5 brasileiros são acometidos pela obesidade hoje. Então, agora pensando um pouco na parte de o que desencadeia e quais são as causas, né, esse é um processo bem complexo e bem obscuro, ainda não se tem muito consenso, mas eu trouxe mais ou menos essa imagem para mostrar para vocês que são vários fatores que levam ao desencadeamento da obesidade, em principal o sedentarismo, que é a falta de uma atividade física regular, os hábitos alimentares e inadequados, que são causados principalmente por uma alimentação com excesso de gorduras, excesso de carboidratos, a influência genética, porque a obesidade ela é caracterizada como algo hereditário,
E nessa parte da genética entram também algumas doenças raras, e eu acho que dessa parte era o mais importante. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre como é feito o diagnóstico da obesidade. Esse diagnóstico pode ser feito de diversas formas, porém as mais comuns são o cálculo do IMC e a medida da circunferência abdominal. O IMC, que é o índice de massa corporal, é calculado através da fórmula peso sobre altura ao quadrado. Para a gente ter um quadro de obesidade, esse índice deve ser acima de 30. Valores entre 25 e 29,9, que, como a gente vê na imagem, caracterizam um sobrepeso, também são fatores de alerta, principalmente se associados a alguma outra condição de saúde, como hipertensão. O nosso paciente Ivan apresentaria uma obesidade de grau 2. Vale ressaltar que não necessariamente um valor alto de MC define obesidade ou riscos à saúde. Por exemplo, no caso dos atletas que possuem uma grande quantidade de massa magra, esse valor pode ser elevado, mas não indica um risco de saúde. Agora, para falar um pouquinho de circunferência abdominal, vamos entender os tipos de depósito de gordura nas regiões do corpo. O ginoide é dado pelo acúmulo de gordura na região do quadril, que lembra uma pera, e o androide é dado pelo acúmulo de gordura na região abdominal e lembra o formato de uma maçã. Esse formato ele é o mais perigoso para a saúde e é o que mais se liga a riscos de saúde, mortalidade, morbidade. Por isso, é tão importante a gente calcular a circunferência abdominal no diagnóstico de obesidade. Além disso, vamos falar um pouquinho do depósito de gordura, são dois tipos, o subcutâneo, abaixo da pele, e os viscerais, que se acumulam ali na região das vísceras e, por isso, representam tanto risco à saúde. Os depósitos viscerais de gordura são influenciadores de desequilíbrios metabólicos, porque o que acontece? O tecido visceral ele é muito metabolicamente ativo e pode liberar citocinas inflamatórias e ácidos graxos nos casos de obesidade. Esses são levados por meio da circulação porta ao fígado e podem gerar os quadros de resistência à insulina, do aumento de síntese de triacilgliceróis, liberados em forma de VLDL, que é uma lipoproteína de densidade baixa, e ainda gerar o quadro de hipertrigliceridemia. E quando a gente fala, então, dos sintomas da obesidade, a gente tem que entender que ele está relacionado ao desencadeamento de várias outras doenças. E aqui eu trouxe uma tabela que ela está disponível no livro Medicina Interna de Harrison, se alguém quiser dar uma olhada mais detalhada nela, tem um texto bem interessante também, que não cabe trazer aqui agora, mas assim, vocês podem ver que várias outras coisas vão acontecer, tem sintomas cardiovasculares, endócrinos, musculoesqueléticos, muitas coisas mesmo, assim. Então eu vou dar um foco maior porque eu acho mais interessante, que é o caso da hipertensão, da insuficiência cardíaca, da embolia pulmonar e do diabetes. Essas doenças, elas são acometidas principalmente pelo que a Letícia falou antes, que é aquele depósito de gordura na região das vísceras, que é a mais preocupante, assim, quando o paciente chega com uma circunferência aumentada nessa região do abdômen, a gente sabe então que ele vai ter sintomas muito mais graves do que aquela paciente que apresenta uma obesidade ginecoide. Mas também, além dessas outras, a gente tem os cânceres, que eles são muito afetados, seja no colo, seja nas mamas, no útero. Então, é um fator de risco bem grande. A gente tem, se eu não me engano, tem a parte do pé chato também, por causa do excesso de peso que fica na musculatura e nos ossos, né? Dor lombar, artrite, todas as artrites, então as articulações ficam muito comprometidas e também pela parte das inflamações, que os meninos vão falar depois, e é principalmente isso, é mais tu saber que são um conjunto de fatores que ficam relacionados e não um só. Bom, o adipócito, que é essa célula que armazena a gordura, tem uma capacidade de expansão limitada. Então, quando o paciente começa a ingerir muitas calorias e essa quantidade de gordura começa a aumentar, entram em ação os pré-adipócitos,
que são como uma fábrica de novos adipócitos. Então, a gente vai ter um aumento em número, que é chamado de hiperplasia. O aumento em tamanho do adipócito é chamado de hipertrofia. E no caso da obesidade, a gente tem esses dois fatores associados. Então, o paciente com obesidade vai apresentar hiperplasia e hipertrofia. Quando o paciente emagrece, o número dos adipócitos não diminui. O que vai diminuir é seu tamanho. Bom, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a importância do tecido adiposo. Ele é responsável por fazer o armazenamento energético por meio de lipídios. Ele vai gerar uma resposta à subnutrição e ele vai ser responsável pela regulação do peso corporal a longo prazo. E ele vai ajudar a manter o set point. Ele vai fazer isso por meio de dois mecanismos. O controle na sensação de saciedade, que vai refletir no controle do ganho energético, na ingestão de alimentos, e a gestão metabólica, que vai ser o controle de gasto energético. Existe a teoria lipostática que o corpo tem um set point. Isso seria um peso onde ele tende a se manter. Isso fica claro no gráfico, onde mesmo quando tem variações da dieta, depois o corpo volta para esse momento em comum. E isso vai acontecer porque a partir da sensibilidade do tecido adiposo a mudanças no nível de gordura, vão ser enviadas informações para o cérebro que vai fazer essa regulação. E no caso da obesidade, pode haver um deslocamento desse set point. Se isso ocorrer, vai ter a dificuldade muito grande de perder peso. E os pacientes que conseguem perder podem ter uma facilidade muito grande de ganhar peso novamente devido a esse deslocamento do set point. A leptina é um dos hormônios sintetizados pelo tecido adiposo que exerce um papel central na regulação da massa corporal. Ela é liberada na corrente sanguínea quando há um saldo energético excedente em relação ao set point. A sua ação vai se dar nos neurônios oroxígeno e anorexígeno do núcleo arqueado do hipotálamo, onde ela possui receptores. Esse hormônio inibe a ação do orexígeno e estimula a liberação de alfa-MSH pelo anorexígeno, o que causa uma sensação de saciedade. Por outro lado, quando os níveis de gordura estiverem mais baixos e, consequentemente, os de leptina também, a produção de NPY vai ocorrer no orexígeno. E esse sinal vai ser processado pelo córtex e vai aumentar o apetite e, consequentemente, a ingestão de calorias. A insulina secretada pelas células beta-pancreáticas possui um mecanismo de ação sobre esses neurônios, o mesmo mecanismo de ação sobre esses neurônios, sendo que a leptina vai aumentar a sensibilidade das células à insulina. Já do ponto de vista metabólico, a leptina aumenta o gasto de reservas energéticas do tecido adiposo e vai ter, assim, um aumento da oxidação de ácidos graxos e também uma liberação de adrenalina e noradrenalina, que vai resultar no aumento da lipólise e da termogênese. E ainda vão ocorrer efeitos sobre o sistema nervoso simpático, que vai desencadear uma elevação da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos. Já a regulação sobre a saciedade a curto prazo vai ter um controle de hormônios não sintetizados pelos adipócitos. Vai ser feito pela secreção de grelina pelo estômago, que vai ocorrer no período basal, ou seja, entre as refeições. E ela vai atuar estimulando a liberação de NPY pelo neurônio orexígeno, que vai desencadear uma sensação de fome. O intestino também vai atuar nessa regulação, liberando PYY e CCK durante a alimentação. E esses dois hormônios vão inibir o neurônio oroxígeno, o que vai dar uma sensação de saciedade. Bom, o segundo hormônio sintetizado pelos adipócitos é a adiponectina, e ele também vai ser secretado quando os níveis de gordura estiverem acima do set point, e vai atuar na gestão metabólica de níveis energéticos de maneira indireta, por meio da ativação da MPK. Isso vai ocorrer porque a adiponectina aumenta a presença citosólica de AMP, e, por conseguinte, vai ativar a proteína sinase, que é dependente de AMP. E essa proteína vai atuar na fosforilação de diversas proteínas envolvidas no metabolismo tanto de ácidos graxos quanto de carboidratos. Uma das atuações da MPK na célula vai ser a inativação da enzima acetil-carboxilase, o que vai refletir na inibição de síntese de ácidos graxos, de forma concomitante à estimulação da beta-oxidação dessas moléculas,
sendo que a captação delas se encontra aumentada. Além disso, vai ter uma elevação da taxa de retirada de glicose da circulação sanguínea, bem como a sua utilização na glicólise pelos hepatócitos. A via da gliconeogênese vai permanecer inibida enquanto os níveis de adiponectina permanecerem altos. Existem também nas células os PPARs, que são receptores nucleares de ácidos graxos. Quando os ligandes forem conectados a eles, esses receptores vão ser ativados e eles vão alterar a taxa de transcrição dos genes que eles estão relacionados. E alguns desses genes influenciam diretamente as vias de gasto e armazenamento energético. Vão ter 3 tipos de PPARs. O alfa, que aciona o gene da beta-oxidação de ácidos graxos nos hepatócitos, bem como a formação de corpos cetônicos. Depois nós temos o gama, que vai ser necessário tanto para a ativação da diferenciação celular de fibroblastos para produzir adipócitos, quanto para a síntese e o armazenamento de lipídios, sendo que esses receptores vão estar localizados no núcleo do fígado e do tecido adiposo. E por último vai ter o delta, que é sensível a alterações nos níveis de lipídios e atua no fígado e no músculo. E ele possibilita a transcrição de genes relativos à oxidação de ácidos graxos e a termogênese. Bom, e entrando um pouco mais nessa questão de obesidade e saúde, é importante destacar os efeitos metabólicos, né? Então, que eles são todos decorrentes dessa massa aumentada de adipócitos, e eles incluem, então, intolerância à glicose, resistência à insulina, dislipidemias, hiperinsulinemia e inflamações sistêmicas, como a gente vai apresentar a partir de agora. Então, com uma maior presença de adipócitos, né, há uma maior presença, por exemplo, de interleucina 6, a IL-6, e uma menor presença de adiponectina, então, que vai gerar os efeitos relacionados à inflamação. Da mesma forma, então, em pessoas com até 55 anos, né, a obesidade é tida como um fator de risco para diabetes mellitus tipo 2, doenças cardíacas, doenças hepáticas, então neoplasias malignas também, que nem a Amanda apresentou, e doenças relacionadas ao sono. E, bom, aqui, então, a gente tem 2 gráficos, né, que foram tirados da Ferrier. Então, o primeiro mostra como o aumento no IMC, né, está associado à diminuição dos níveis de colesterol HDL e, por outro lado, associado ao aumento nos níveis de triacilgliceróis e também do colesterol total, né? E o segundo gráfico mostra como que o IMC, né, o aumento dele está associado a um aumento também no risco relativo de morte. Bom, e entrando especificamente no campo das inflamações, primeiro é importante destacar alguns dos gatilhos, né, relacionados a esses processos inflamatórios. Então, primeiramente, é importante destacar que lipopolissacarídeos e ácidos graxos livres, né, eles podem estimular vias inflamatórias pela interação com receptores transmembrana do tipo TOL, tá? Além disso, os padrões moleculares associados a dano, né, que são vindos dos adipócitos mortos, eles podem servir como gatilho quando são reconhecidos por receptores do tipo NOD. Além disso, a hipóxia também é tida como um gatilho possível para os processos inflamatórios, mas o mecanismo ainda precisa ser mais clarificado pelos estudos. E, por fim, o estresse mecânico, né, pela matriz extracelular, também pode ativar vias associadas a proteínas quinase, que vão, num processo repetitivo, desencadear em inflamação. Todos esses gatilhos, eles parecem, segundo a literatura, estar conectados ao complexo proteico NF-κB, né? E a expressão dos genes nessa via faz expressar algumas adipocinas, né? Dentre as quais estão algumas pró-inflamatórias que recrutam e ativam células imunes relacionadas ao processo de inflamação. Então, essa figura, retirada do artigo de Riley e Seychel, ele, então, resume, basicamente, como funcionam esses gatilhos que eu mencionei agora. E, bom, um breve resumo de resposta imune, né, no tecido adiposo está aqui nessa figura. Então, a gente não entrou em detalhes porque é bastante complexo, né? Cada uma das moléculas gera uma resposta particularizada, mas basicamente funciona da seguinte forma. Como eu já disse, vários gatilhos podem, então, gerar o acúmulo de macrófagos no tecido adiposo branco, tá?
E esses macrófagos, eles se polarizam em células do tipo M1, que tem um caráter pró-inflamatório, com o poder de secretar fatores associados a substâncias como o óxido nítrico e como ROIs, né? Esses fatores, como o TNF-alfa e a IL-6, que são derivados dos macrófagos, eles interferem na sinalização da insulina nos adipócitos. E, como já trazido pela Duda, né, o papel da leptina também está presente aqui, pois ela pode, então, influenciar a ativação dos linfócitos T e, inclusive, inibir as células T reguladoras. As células T reguladoras, elas poderiam ter um efeito positivo para o organismo, né, porque elas intermediam, as interleucinas anti-inflamatórias. Além disso, esse estudo, né, do Schatz e Giorgio, ele mostra que experimentos, né, em roedores com alta dieta gordurosa, né, nesses roedores, os linfócitos CCD8+, eles são aumentados e ativados. E eles podem, então, secretar quimiocinas que recrutam macrófagos. Por sua vez, né, as células NK, as natural killers, elas estabelecem relações com esses TCD8+. Outra coisa também destacada aqui na figura, ali no canto superior direito, é que os linfócitos B podem também interagir com os linfócitos T e produzir, então, anticorpos IgG patogênicos, influenciando a resposta à insulina. Só que é sempre importante destacar que essas rotas, elas precisam ser estudadas e ainda existem várias questões que precisam ser solucionadas para, então, se chegar a um desfecho do debate. E essa última imagem, então, retirada do Rocha e Folco, né, que é um artigo que nós lemos, né, então é importante destacar que existem células inflamatórias residentes em todos os tipos de tecido adiposo, sejam eles de indivíduos considerados normais, sejam eles dos que estão localizados em indivíduos obesos. Só que nos indivíduos obesos existe um maior acúmulo de macrófagos e linfócitos T. Nesse caso, os autores também destacam que são produzidos, devido a essa presença de macrófagos e linfócitos T, mediadores pró-inflamatórios, como a MCP1 e a IL-6, né, interleucina 6, o que desencadeia, por consequência, uma menor produção de adiponectina. Da mesma forma, então, com a hipóxia e o excesso de nutrientes, o retículo endoplasmático, né, das células, ele entra em estresse, com a liberação de quinases inflamatórias, como a JNK e a IKK, e eles, então, ativam uma cascata que inibe também a sinalização de insulina. Outra coisa é que a secreção de quimiocinas, né, ela mobiliza macrófagos que podem ser uma fonte de TNF-alfa e também de outros mediadores, o que gera, então, um ciclo vicioso, né, do ponto de vista da inflamação. Dentro de todo esse debate também entram os linfócitos T e as citocinas, como a IFN-gama, e tudo isso, no fim das contas, pode gerar efeitos sistêmicos em diferentes partes do corpo, especialmente devido à entrada de adipocinas, como a IL-6, na circulação. E aqui, então, uma tabelinha só que resume, né, as moléculas envolvidas nesses processos de inflamação. A gente, então, tem adipocinas pró-inflamatórias, né, como a leptina, adipsina, resistina, RBP4, lipocalina 2, TNF-alfa, IL-6 e IL-18. Então, elas estão associadas a diferentes funções, né, como, por exemplo, a resistência à insulina propriamente dita, o aumento da TNF-alfa e da IL-6, né, nos processos inflamatórios relacionados à obesidade, a redução, então, da sensibilidade à insulina, a indução da lipólise. E, por outro lado, a gente também tem as adipocinas anti-inflamatórias, que são duas, especialmente, no caso, a adiponectina e a SFRP5, né, que, então, associadas ao aumento, né, na sensitividade à insulina, né, a funções antiapoptóticas, a efeitos pró-angiogênicos e também a uma supressão, por exemplo, na sinalização pró-inflamatória WNT. Isso está presente em um dos artigos que a gente leu, que é do Martins et al., que foi publicado no ano de 2014. Então, eu vou falar mais precisamente sobre a insulina, para a gente entender a relação entre pacientes obesos e indivíduos com a função adequada da insulina, para depois eu falar sobre a resistência dela, tá? Então, a insulina é secretada pelas células beta-pancreáticas e através da tirosina quinase. Ela fosforila diversos substratos endógenos, incluindo
o substrato 1 do receptor de insulina, que é o IRS1. Esses substratos, eles estimulam uma série de reações químicas que possibilita a translocação dos transportadores de glicose, que são os glúteos, até a superfície celular, para acontecer a captação dessa glicose. E a resistência à insulina é a diminuição dessa capacidade de estimular a utilização celular e está muito ligado ao grau de inflamação, como o Arthur já comentou, devido à infiltração de macrófagos, aumento da inflamação com a produção de adipocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6. Então, essa inflamação prolongada prejudica a atuação de adipocinas anti-inflamatórias, como é o caso da SFRP5. Mas o que ela faz? Ela diminui a ativação da WNT5A e sensibiliza a insulina. Então, a SFRP5 ela faz o papel para que ocorra o funcionamento normal da insulina. Mas o que acontece com a obesidade? Ocorre uma via inflamatória, né, por conta do TNF-alfa e da interleucina 6, que inviabiliza essa sinalização da SFRP5, estimulando a WNT, que ativa a JNK, que é responsável por fosforilar a IRS em serina. E essa fosforilação impede a transdução de sinal adequada. Aqui está a cascata da bioquímica mais propriamente dita, e a gente pode ver ali que, mais para a esquerda, através de processos inflamatórios, vocês podem ver que em azul está a JNK lá, a via inflamatória da JNK e a IKK, elas induzem o RS a fosforilar a serina, não a tirosina. E quando é fosforilado a serina, impede a transdução de sinal para que ocorra o LUT4 faça a captação periférica de glicose. Então, aqui tem 2 quadros que demonstram a compensação que ocorre em pacientes obesos, tá? Na esquerda tem o nível de insulina no sangue entre obesos e normais, e na direita tem o controle glicêmico. Então, a gente pode ver que para níveis elevados de insulina em pacientes obesos, tem o mesmo controle glicêmico para indivíduos normais, tá? Então, a gente pode ver a efetividade que ocorre em comparação com a quantidade produzida. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a inflamação, para depois a gente falar sobre esse quadro aí. A inflamação, na verdade, age como uma proteção, devido a muita hiperalimentação, ao sedentarismo, e porque tem muita ingesta de caloria e pouco gasto, né? As consequências disso geram muito desequilíbrio, como já comentado, e a inflamação, por aumento de lipídios, pelo tamanho do tecido adiposo, a função disso é para que ocorra o depósito de gordura no tecido adiposo e não ocorra nos outros tecidos. Só que com o aumento prolongado dessa alimentação altamente calórica e não procura de atividade física, constitui um quadro de inflamação crônico, que é bem difícil de reverter. Então, a gente pode ver que é um processo bem retroalimentado, que a gente pode ver diversos processos que a gente já comentou. Na esquerda tem a resistência à insulina, que faz com que o fígado aumente sua produção hepática, porque não está entrando através da glúteo, da captação periférica, a glicose não está acontecendo. Assim, no músculo também. Na direita, lá a gente pode ver que tem uma disfunção das células beta-pancreáticas, porque está tendo a compensação, como eu mostrei no quadro. Então, a insulina endógena está bem aumentada, mas a sinalização não está sendo boa. No meio, a gente pode ver também o tecido adiposo, que aumenta ácidos graxos livres, aumenta as citocinas. E a gente pode ver que é um processo bem retroalimentado e é um ciclo vicioso, né? Resistência a catecolaminas. As catecolaminas, elas têm funções mais catabólicas, como a lipólise e a termogênese. E a mensagem disso, na direita a gente pode ver uma imagem através da via adrenérgica, liberada pelos gânglios simpáticos e controlada pelo núcleo arqueado. A adrenalina atinge lá o receptor no adipócito, que são receptores beta-adrenérgicos, mais precisamente o beta-3. Só que o que é a resistência, né? A resistência é uma forma que faz com que o corpo não seja capaz de responder adequadamente a mensagem de fazer lipólise e termogênese. Então, essas funções catabólicas estão bem deficientes, né? Portanto, a inflamação a longo prazo pela obesidade se associa à resistência a catecolaminas, e mesmo as causas dessa resistência não sejam tão claras pelos artigos, ela está muito associada ou aos receptores adrenérgicos ou pela atividade pós-receptores, que ali no AMP cíclico, ali na direita vocês podem ver,
ali no adipócito tem o AMP cíclico, que ele não trabalha bem na inflamação crônica. Obesidade e doenças cardiovasculares. Então, os fatores da obesidade, já muito bem comentados aí pelos colegas, baixos níveis de adiponectina, que é uma adipocina anti-inflamatória, resistência à insulina, a hiperinsulinemia, resistência a catecolaminas, altos níveis de ácidos graxos livres, dislipidemia, que é o balanço a mais de LDL para HDL, favorece muito e induz a formação de doenças cardiovasculares. A importância disso é mais pela inflamação crônica, né, que a gente comentou, e essa hipertrofia dos adipócitos também resulta na secreção muita de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa e interleucina 6, como a gente já comentou também. Só que essas adipocinas pró-inflamatórias, elas atingem o fígado e estimulam o fibrinogênio, a liberação de fibrinogênio, e proteína C reativa. O que é isso? São mediadores inflamatórios de fase aguda do fígado. E eles participam muito no processo aterosclerótico. E vários estudos revelam que eles são predições para eventos cardiovasculares. Então, antes de acontecer, eles estão elevados. Não que eles sejam a causa, mas tem muita predição. Agora a gente vai falar um pouco do tratamento para obesidade, agora que a gente já compreendeu as consequências, todas as implicações desse problema de saúde. São 3 os pilares fundamentais, né, disso, que é a prática de atividade física, a alimentação com uma dieta que é bom que seja em déficit calórico, ou seja, o indivíduo vai ingerir menos calorias do que aquelas que ele gasta, e também a mudança comportamental, que pode ser feita por intermédio de terapias, porque é muito importante que a gente faça o paciente mudar o seu estilo de vida para se tornar uma forma definitiva e não só algo momentâneo, como uma perda de peso. No entanto, em alguns momentos isso não funciona e a gente pode partir para outras alternativas. Uma delas é a via farmacológica, indicada para pacientes com IMC maior ou igual a 30 ou com IMC maior ou igual a 27 e doenças associadas à obesidade. Esses fármacos podem ser anorexígenos, que são moderadores de apetite que agem no sistema nervoso central e em regiões do hipotálamo, ou os bloqueadores de gordura intestinal com ação periférica. Como exemplo de anorexígeno, eu trouxe a fentermina, que é o que é mais comumente prescrito pelos médicos. Esse fármaco, ele vai gerar como efeito colateral inquietação, insônia, boca seca, constipação e aumento de pressão arterial e também da frequência cardíaca. O Alistat, ele é um inibidor da lipase, né? Ele inibe lipases pancreáticas e gástricas e com isso a gente não tem a degradação das gorduras provenientes dos alimentos, ou seja, há um bloqueio da digestão e da absorção de cerca de 30% das gorduras alimentares e com isso os indivíduos perdem peso. Entre os seus efeitos colaterais se encontram gases, urgência fecal, fezes gordurosas e também o aumento das evacuações. Além da via farmacológica, a gente também tem a via cirúrgica com a cirurgia bariátrica. Ela é recomendada para pacientes com obesidade grave ou moderada e com condições graves. No caso do Ivan, que foi aquele paciente que a gente viu no caso clínico inicial, muito provavelmente essa seria a via recomendada para ele. As cirurgias bariátricas podem ser do tipo restritivas mal absortivas ou mal absortivas. A mais frequentemente feita hoje no mundo é o Y de Roux, que é aquela figura E ali. Ela é feita por via laparoscópica e basicamente ocorre um seccionamento do estômago em 2 partes por meio de um grampeador. Uma dessas partes é ligada ao intestino que já foi previamente seccionado e a outra parte, que fica ali composta pelo estômago, duodeno e uma parte final do intestino delgado, é conectada ao próprio intestino. E nas cirurgias bariátricas, a gente tem uma redução de peso de 30% a 35% e também melhoria em outros problemas de saúde associados à obesidade. Aqui estão as nossas referências, caso alguém se interesse em buscar mais sobre esse tema. E o nosso muito obrigada pela atenção de todos.